Você já viu essas cenas aqui? Afinal, por que esses militares norte-americanos estão empurrando esses helicópteros em direção ao mar? Eu vou contar essa história para vocês no vídeo de hoje do canal Águias de Aço. E este vídeo de hoje é patrocinado pelo game World of Warships. Esse é um excelente jogo de guerra naval gratuito para computador, com mais de 44 milhões de jogadores no mundo. São mais de 400 tipos de embarcações de várias classes no jogo, cada uma com suas características que vão desde contra-torpedeiros, que são os mais rápidos e ágeis, aos encouraçados, que são os mais resistentes, e tem até mesmo porta-aviões, e pelas imagens aí já dá para ver que os navios e também os efeitos climáticos são super detalhados e realistas. Então, se você procura um bom jogo de estratégia sem abrir mão de muita ação, World of Warships é o jogo ideal para você. E além dessa grande quantidade de navios, o jogo oferece ainda uma infinidade de armamentos entre torpedos, metralhadoras antiaéreas e até mesmo ataques aéreos comandados com os porta-aviões. E sem contar que o jogo permite vários tipos de personalização e upgrades, e com frequência novas missões vão sendo adicionadas. E o interessante também é que os navios são de diversas nacionalidades, e agora você pode jogar também com o cruzador brasileiro Almirante Abreu, e também dá para personalizar os outros navios com a camuflagem do Brasil. Então não perca tempo, faça já o download de World of Warships ali no primeiro link da descrição. E eu já vou deixar para vocês aí o código promocional ESTRONDO, que você pode usar então quando se registrar, e com ele você ganha o navio de guerra brasileiro Almirante Abreu com a camuflagem permanente da Ordem Progresso, 20 camuflagens do Brasil para customizar os outros navios, além de 500 dobrões, 3 dias de conta premium e 1 milhão de créditos. Então não perca tempo, faça o download de World of Warships ali no primeiro link da descrição, que eu tenho certeza que você e seus amigos vão gostar muito deste game. Então pessoal, há pouco mais de 45 anos, em abril de 1975, a Guerra do Vietnã chegava ao seu fim, após um longo período de conflitos. E só fazendo um resumo bem rápido aqui, a Guerra do Vietnã foi travada entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O do Norte era apoiado pela União Soviética e pela China, além de outros apoiadores comunistas, e o Vietnã do Sul era apoiado pelos Estados Unidos e outros apoiadores, digamos, anticomunismo. E o capítulo final dessa guerra foi justamente a queda da capital do Vietnã do Sul, que era uma cidade chamada Saigon. E os momentos finais desse conflito deram origem a algumas das cenas mais chocantes de toda a guerra, que foram a fuga de militares e até mesmo civis com alguma relação com os Estados Unidos. E já já eu explico melhor isso para vocês, mas são imagens de pousos super arriscados em telhados e até mesmo de aeronaves sendo jogadas ao mar. Bom, e quanto a essa guerra, os Estados Unidos tiveram uma participação direta desde 1955 até 1973, quando, após muita desaprovação pública nos Estados Unidos, principalmente com os altos gastos dessa guerra e também o grande número de perdas de vidas, os chamados Acordos de Paz de Paris instituíram que os Estados Unidos deveriam começar a retirar as tropas do Vietnã do Sul ainda naquele ano de 1973, com um prazo final de 1976. Mas logo os norte-americanos perceberam que havia um grande problema. Qualquer sul-vietnamita que tivesse servido aos norte-americanos, direta ou indiretamente, obviamente seria caçado pelos norte-vietnamitas, assim que eles assumissem o poder, já que era sabido que o sul cairia assim que os Estados Unidos retirassem suas tropas. E foi aí então que se iniciaram os planos para uma grande evacuação, mas alguns levantamentos apontavam que talvez cerca de 600 mil pessoas corriam risco de vida se permanecessem no país e deveriam ser evacuadas, um número muito acima da capacidade dos norte-americanos. Mas de qualquer forma, com a tomada de Saigon pelos norte-vietnamitas, todas as forças norte-americanas passaram a se mobilizar para a evacuação. E esse foi o sinal verde para que outras embaixadas também retirassem os seus cidadãos. As agências de notícias também começaram a ordenar que seus repórteres saíssem, assim como a CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos. E o fato curioso é que os norte-americanos foram orientados a ficar atentos à rádio das Forças Armadas, e quando eles ouvissem a música White Christmas do cantor Bing Crosby, eles deveriam chegar aos centros de evacuação,
o mais rápido possível. Mas só para complicar ainda mais os planos de evacuação, um ataque ao principal aeródromo impediu as saídas por avião, que seria justamente o método mais eficiente para evacuar boa parte do pessoal. E sem aviões disponíveis só havia uma saída, que era o uso de helicópteros. Mas quando a tal música White Christmas tocou na rádio, já era tarde demais, já que milhares de sul-vietnamitas em pânico invadiram as ruas para fugir e a situação era caótica. E foi então que helicópteros passaram a surgir de todos os lados, pousando onde dava. Inclusive essa é uma das cenas mais marcantes, além de várias outras que a gente vai ver ainda aqui, que foi essa desse helicóptero pousando de improviso ali em cima de um prédio e uma fila gigantesca de pessoas tentando embarcar. Uma situação realmente complicada. E sem autonomia para ir muito longe, os helicópteros passaram então a se dirigir para o mar, onde eles sabiam que havia muitos navios de guerra americanos que poderiam de repente receber essas pessoas. E nas 18 horas seguintes, 81 helicópteros lotados transportaram muitas pessoas para esses navios, independentemente se estavam na lista ou não. Acontece que muitos desses navios não eram adequados para esse tipo de operação e alguns mal tinham um heliponto. E outros até tinham um convés que comportava mais aeronaves, mas o número de helicópteros tentando pousar era realmente muito grande. E à medida que mais e mais helicópteros vietnamitas chegavam, os convéses de todos os navios foram ficando lotados. E os militares sabiam que não havia esperança para os passageiros que ficassem para trás e só restava uma solução, que era simplesmente arrastar os helicópteros para fora dos navios e jogá-los ao mar. E ao todo 45 helicópteros UH-1 e pelo menos um outro CH-47 Chinook acabaram tendo o fundo do mar como destino final. Então são imagens chocantes, né, essas de helicópteros aptos para uso em plenas condições de voo sendo simplesmente jogados fora. Mas foi por uma boa causa e ao todo mais de 7.000 pessoas foram evacuadas e recebidas pelos norte-americanos. E além dessas imagens aí incríveis que a gente acabou de ver, outras também entraram para a história, e uma delas é do caso do piloto vietnamita que, a bordo de um pequeno avião Cessna O1, sobrevoou o porta-aviões USS Midway e lançou um bilhete escrito o seguinte, abre aspas: "Vocês podem mover estes helicópteros para outro lado? Posso pousar na sua pista, posso voar mais 1 hora. Por favor, me resgate. Major Buang, esposa e 5 filhos." E com esse pedido de socorro aí, rapidamente os militares realocaram alguns helicópteros, jogaram outros no mar também, e com isso o Major Buang foi a primeira pessoa a pousar um avião da chamada Força Aérea da República do Vietnã em um porta-aviões. E um outro caso memorável é o de um outro major que roubou um helicóptero CH-47 Chinook da sua base e voou para sua casa resgatando a família e também vários vizinhos. E como nenhum deles falava inglês, ele foi incapaz de se comunicar com os americanos pelo rádio e simplesmente voou em direção ao mar apostando que seria resgatado. E a aposta dele valeu a pena quando ele avistou a fragata USS Kirk, mas que, como vocês podem ver aí, só possuía um pequeno heliponto que não comportaria o grande Chinook, e quando ele se aproximou, a tripulação no convés mandou ele embora, já que não tinha como ele pousar aquele grande helicóptero naquele heliponto. E foi então que, numa atitude de desespero, ele pairou o helicóptero sobre o navio e, usando gestos, ele implorou aos marinheiros que pegassem seus passageiros, que pulariam. E foi o que aconteceu, os passageiros tiveram que pular de uma altura ali de 2 a 3 metros, mas felizmente todos saíram ilesos. E o piloto, sem ter essa opção de pular ali, voou então para o mar e pousou o helicóptero na água mesmo. E também saiu ileso e foi resgatado. E além dessas 7.000 pessoas evacuadas de helicóptero, muitas também foram evacuadas por aviões em outros aeródromos de outras cidades e mais de 50.000 pessoas saíram do Vietnã de avião. E o número total de vietnamitas evacuados com a ajuda dos norte-americanos ou por meios próprios e que acabaram sob a custódia dos Estados Unidos como refugiados para entrar no país, totalizou mais de 138.000 pessoas. Então era isso, pessoal, espero que tenham gostado. E nos últimos dias a aviação militar anda meio parada, sem grandes acontecimentos.
Então a gente aproveita para trazer essas histórias bem legais para vocês. Assim como a do último vídeo, do piloto venezuelano de F-16, que ia bater um T-27 Tucano e um OV-10 lá em 1992. E se você não viu esse vídeo, o link está ali na descrição. Bom, e se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like pra gente. Se não conhecia o canal, não era inscrito, vai ali naquele botãozinho e se inscreva. Siga também o canal Águias de Aço no Instagram, o link está ali na descrição. E não deixem de conhecer a nossa loja. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês, uma boa semana e até a próxima!